Olha, aproveitando o clima da Copa do Mundo, vamos conhecer um paranaense que vai lá para a Rússia. Veja na nossa reportagem especial. Estamos em Appiano Gentile, cidade vizinha ao famoso Lago de Como. De Milão até aqui são 45 minutos. Em meio à zona rural, surge o centro de treinamentos da Internazionale. É aqui onde treina o dono da zaga brasileira, João Miranda de Souza Filho, o Miranda. Sou paranaense de Paranavaí, nasci e fui criado ali na mesma rua, no mesmo lugar. E é para lá que a nossa equipe viajou para conhecer a trajetória do Miranda. Era um sonho de menino. Ele já tinha esse desejo de ser jogador profissional. Eu lembro desse dia como se fosse hoje, que a gente estava indo para a missa. E ele já falava que ia ser famoso e que ia ganhar muito dinheiro. Paranavaí está no noroeste do Paraná, cidade de 87 mil habitantes, que hoje tem seu representante na seleção. Miranda é o caçula de 12 irmãos. Esta rua aqui, na porta de casa, foi o primeiro campinho improvisado. Era um garoto assim que gostava muito de jogar bola na rua. E praticamente fechava a rua para a molecada jogar bola. Naquela época era uma época diversa. Ficava até tarde mesmo, que perdia até a noção do tempo. Só que a mãe rigorosa estava sempre em cima do lance. Às vezes passava um pouco da hora de ir para a escola, ela já ficava doida que eu tinha que sair correndo para tomar banho, almoçar e ir para a escola, porque foi a única exigência que minha mãe teve comigo. Assim, ela nunca me cobrou trabalho, sim escola. Da rua de casa, Miranda passou a treinar numa escolinha de futebol. E neste campo aqui, que fica no mesmo bairro onde ele morava. Os amigos foram os primeiros adversários. O Leandro era quem dava carona para o amigo. A gente, para ir treinar, só tinha uma bicicleta onde tinha garupeira e a gente revezava ali para ir treinar todo mundo junto e ninguém ficar para trás, né? O irmão Vicente, que morreu cedo, aos 24 anos, foi a grande inspiração de Miranda. E hoje as pessoas falam assim, se o seu irmão tivesse aí, ia ficar super orgulhoso. Porque ele não chegou a ver. Você se emociona de lembrar? Eu acho que meu pai ia ficar louco, só de ver. Ele é o caçula, né? O jovem que sonhava alto e queria ser atacante alçou voo. E aos 14 anos já estava na Portuguesa londrinense. Como todo brasileiro, né? Quando iniciei, tive um sonho de se tornar um grande atacante, mas as oportunidades foram aparecendo como um zagueiro. Ele disputou o Campeonato Paranaense pela Portuguesa e o Coritiba logo se interessou. Miranda foi então convidado para disputar um torneio preparatório pelo Coxa. Fiz um bom trabalho e o pessoal do Coritiba gostou muito de mim. Só que na época a Portuguesa pediu muito dinheiro. 50 mil reais foi a pedida da Portuguesa. Por isso o Coritiba perdeu um pouco de interesse, falou, a gente não tem condições na categoria de base pagar esse valor. Miranda pensou em desistir e quase perdemos o nosso zagueirão. Meio que desanimei um pouco de jogar, porque depois de provar as categorias de base do Coritiba, que é uma grande categoria de base, um clube formador de atletas, tive que retornar para a Portuguesa. Só que Miranda perseverou. Num outro torneio preparatório, brilhou novamente. E me falou, o que você está fazendo aí? Você sumiu, nunca mais soube notícia de você. Falei, então, eu parei de jogar, vim aqui para se divertir. Quando acabar esse campeonato, que era acho que era moleque bom de bola, vou voltar para Paranavaí. E vou terminar meus estudos e vou começar a trabalhar. Mas dessa vez, o Coritiba não deixou a oportunidade passar e finalmente contratou o zagueiro para as categorias de base.
Logo aos 19 anos, o jovem prodígio já foi contratado pelo Sochaux da França, investimento de 2 milhões de euros. Foi um período que eu me formei como homem. Antes de voltar ao Brasil, este homem teve papel fundamental na trajetória de Miranda. Milton Cruz, então auxiliar técnico do São Paulo, foi ele quem indicou o zagueiro para o clube em 2006. Um dia um amigo meu me falou que ele não estava contente lá, estava querendo voltar. E aí foi quando eu entrei em contato com o Miranda e aí acabamos acertando a vinda dele para o São Paulo. São Paulo, a gente, quando a jogada estava sempre do lado dele, a gente ficava sempre tranquilo, porque sabia que ali não ia acontecer nada, né? No tricolor paulista, Miranda foi tricampeão brasileiro. São Paulo terminou minha formação. Em 2011, o zagueiro foi vendido por 6,5 milhões de euros para o Atlético de Madrid, época em que chegou até a ser sondado para atuar pela Espanha, a então campeã mundial. A fase era tão boa que o sonho de disputar o Mundial em casa quase se realizou. Mas então veio a decepção. Miranda ficou apenas na lista de suplentes do técnico Luiz Felipe Scolari. Gol de João Miranda! Foi muito triste chegar no momento decisivo e não estar presente. Miranda! Com il petto! Miranda! Em 2015, mais uma mudança. Miranda foi do futebol espanhol para o italiano. Transferência de 16 milhões de euros ou 70 milhões de reais. Debaixo de chuva ou de sol, é aqui que o Miranda se sente em casa, na defesa. E as suas qualidades não poderiam ter sido colocadas à prova num campeonato melhor do que o italiano, famoso pelo catenaccio, a zaga fechada a qualquer custo. Auguri, buon Natale a tutti interisti. Aqui, na Inter de Milão, o crescimento profissional foi evidente. Miranda é um dos homens de confiança do técnico Tite e deve ser titular na Rússia. É o momento certo da carreira, porque um defensor deve ter experiência, deve ter segurança e deve ter a confiança de todos. Ao torcedor, o menino Miranda, aquele do golzinho na rua, lá de Paranavaí, manda um recado. Eu sempre tive o sonho de pequeno de atuar pela seleção brasileira. Para mim é um orgulho vestir a camisa do meu país e representar toda a nação brasileira. Para mim é uma honra.